Fala galera, você que está aí escutando o nosso podcast Inconformados, aqui quem vos fala, Marcelo Braz, aqui juntamente com Charmoso, nosso amigo pregador Gian. blogueiro, cara, cantor católico. Hoje nós temos um convidado, hein, gente, que tá sensacional, que a gente vai apresentar ele agorinha. Volta ali pra mim, aquela parte importante pra mim. Essa aqui. É, exatamente. Então nós estamos aqui hoje com um convidado sensacional que a gente vai apresentar agorinha. Só que antes disso, nós precisamos falar de algumas coisas muito importantes. E a primeira delas, antes de falar das pessoas que estão, né? Vamos falar do que? Gente, o podcast Inconformados está no seu segundo episódio. Eu quero dizer pra vocês que no YouTube você consegue assistir na íntegra tudo que tá rolando aqui. Você consegue ver a cara bonita do Gian com os olhos claros. Dá pra dar print na gente, dá pra ver colocar no seu Instagram. Vai dar pra ver os belos cabelos do nosso convidado. Caramba, que cabelos, cara. Então é isso aí, gente. No YouTube você consegue assistir. Tá parecendo Mar Morto, né? É Mar Vermelho? Mar Vermelho, né? Abriu. Que né? abriu assim, ó. Então, Mar Morto. se você tá escutando aí pelo Spotify, saiba que tem também disponível toda a questão de vídeo no nosso YouTube. No YouTube Marcelo Braz. Tá passando aí, tem completo, na íntegra, o primeiro episódio. E todos os episódios vão estar no YouTube, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas digitais vocês conseguem acompanhar o podcast Inconformados. Então compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, porque nós estamos tão inconformados com esse mundo que nós queremos ser cristãos formados, né? Exatamente. A nossa inconformação vai ser a formação. É isso aí. Tá certo? É, Cara, vê agora. Se não tiver, vai estar. Né? Não tem como E você viu que eu tô tossindo menos? Graças tô a Deus, morrendo no menos? primeiro episódio tá difícil. Eu não fui no médico. Sabe por que eu não fui no médico? Eu fiquei a semana inteira pra falar isso. Porque eu não preciso de médico pra poder curar as coisas. Eu falo direto com Deus. Não é, herege? Eu não preciso confessar com o padre. Eu posso falar direto com Deus, falar dos meus pecados. Eita, o Jean já começou a polêmica. Mas vamos lá. Vamos falar agora de quem tá investindo pesado, ajudando a gente, investindo e acreditando no nosso sonho, acreditando no nosso podcast. Então, vamos falar agora dos nossos patrocinadores. Resumindo, é quem paga as contas. E as contas tão grandes. E deu um negocinho pra gente ainda. Ó, a galera gostou tanto do primeiro que a gente já recebeu mimos. Semana passada nós tivemos um probleminha no nosso podcast, né? Na captação de áudio, quem viu aí, o meu microfone do Jean tava um pouco baixo, mas foi porque um problema a gente resolveu. Nosso patrocinador aqui, um dos nossos patrocinadores, já mandou o nosso braço de aranha. Tá assim não, vou mandar os negócios lá. Vamos resolver esse problema, resolvemos. Então vamos falar aqui do primeiro patrocinador, do Sítio Delas. Gente, polpa natural, melhor polpa de frutas naturais aqui. Daí, o suquinho. O suco, ó. Nós estamos aqui bebendo gostoso. aqui, ó, do Sítio Delas, ó. Polpa sem adição de água, sem conservantes. A gente combinou de começar a tomar na gravação, mas a gente não resistiu, né? Aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Polpa do Sítio Delas. A melhor polpa natural da cidade de Anápolis. E envia para todo o Brasil. Adquira a sua aí, só pesquisar o arroba deles, que é sensacional. Você não vai se arrepender. Sua criança aí, levar pra escola. Né? Então, do Sítio Delas, a polpa. Também temos aí o Léo Geradores. Questão de energia. Tem uma empresa, né, Jean? Precisa de uma assistência na parte de energia. É o cara que fornece pra gente energia. Léo Geradores. O cara da energia é esse aí. Também nós temos aqui Supermercado Pague Leve. Gente, pessoal aí que mora no Parque Brasília, aqui na cidade de Anápolis, ou que não mora também no Parque Brasília, não precisa só no Parque Brasília. Supermercado Pague Leve. Você quer ter produtos de qualidade com preço top. Pagando leve. Pague leve e pague e leve. Exatamente. Cara, então... quem inventou esse nome é um rei do marketing, cara. Ó, e nós temos um representante. Tá ali, né? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Não sei se foi que inventou o nome. Foi você que inventou? O pai do Charles que inventou. Caramba, cara. Mas cara nós temos um representante aqui do nosso patrocinador, Supermercado Pague Leve. Então, né, já pesquisa aí também o arroba, já entra em contato no WhatsApp, delivery. Melhor supermercado que você pode fazer sua compra aqui em Anápolis é esse. Também temos o Universo Católico, ó, canequinha. Pra quem não tá vendo, tá só ouvindo no Spotify, depois você vai no YouTube pra você ver tudo que nós estamos falando, né? O povo falou, você está falando da caneca, não tá vendo? Tá no YouTube. Coisa mais Gente, fofa. Canecas, Universo Católico. Nós fizemos todo tipo de caneca. Santos, personalizados. Até do Palmeiras nós já fizemos. Do Corinthians. E nós não podemos deixar de falar daquela que está promovendo todo o nosso podcast, que é
Agência Filhos Soluções Empresariais. Você que tem uma empresa que tá precisando de alguma ajuda de marketing digital, web design, está precisando aí de gestão de redes sociais, tráfego pago, sites, Agência Filhos Soluções Empresariais. Resumindo, você quer colocar a sua empresa no mundo? Fala com a Filhos, é isso? Exatamente. Cara, a gente tá muito bom. E nós somos o podcast Inconformados, tomando aqui um belíssimo soco do... Você viu quem entrou aqui? Um potencial investidor na Filhos. Quem é esse? Heloísa de Brito. Ave Maria. Que vai casar ano que vem. Ela é só a dona da Super Chama. Você tá doido. Heloísa, a gente vai conversar depois, tá? Tem contratos pra falar contigo. Nós já enrolamos demais aí. Vamos falar do nosso convidado. Vamos apresentar o nosso convidado, que até o povo já deve estar indignado que nós não apresentamos o convidado. Tá aí só enrolando. O povo cansou da gente já falando. Mas então vamos aqui falar com o nosso convidado sensacional. Um cara que é muito amigo, né? Meu amigo pessoal nosso. Um cara que eu digo, hein? Esse cara, ele podia pregar pra mim assim 4 horas seguidas, que eu pararia 4 horas seguidas sem ir no banheiro. Aí eu ficava 4 horas falando depois. De Deus. Muito prazer, de verdade. Quando o Marcelo me disse que o senhor viria, eu falei assim, caramba, cara, eu tenho que estudar um pouco pra falar ali, né? Porque não pode ser assim não, cara. O cara entende tudo, aí. Você vai falar de quê? De oração? É oração hoje? Aí ele sabe. Você vai falar de outra coisa? Sabe também. Vai mudar pro Corinthians mais tarde. Até o final da noite eu vou converter ele. Pelo menos isso, né? Ele vai me converter espiritualmente e eu vou convertê-lo futebolisticamente. Aí é difícil. Mas apresenta aí quem é o nosso convidado. Carlos Chileno. O Carlos Zúñiga Chileno. Caramba, eu vou iniciar fazendo uma pergunta bem idiota, tá, pro senhor? Pode fazer. O senhor morou no Chile ou o senhor nasceu no Chile? Até os 8 anos de idade eu morei no Chile. Eu vim pra cá, eu tinha 8 anos de idade completo, né? Aí depois, aos 17 anos, minha família e eu voltamos ao Chile a passeio e voltamos de carro. Foram 4 dias de viagem para ir e depois 4 para voltar. Mas foi muito bom. É muito gostoso também. Mas que cidade lá no Chile? Bom, eu nasci numa cidade que antigamente não aparecia nem no mapa. Hoje aparece, chamada Laja. Se escreve L-A-J-A. Laja. É uma cidade do interior, pequenininha. Hablas espanhol? Um pouquinho. um pouquinho. Chileno, eu queria... Agora, já pra gente entrar no tema, a gente vai falar sobre vida de oração. Beleza. Só que pra gente entrar nesse tema, eu gosto muito de uma história sua, que eu queria pedir muito que você pudesse contar pra gente. Qual? Porque se trata muito assim de um encontro pessoal que você teve com Deus, ali, uma experiência mesmo. Eu gosto demais daquela história da primeira comunhão sua. Então. Eu queria que você contasse pra gente, pra galera entender um pouco quem é o chileno. Né, o chileno que gostava de brigar, que não pôde brigar por um dia. Essa, assim, para que as pessoas pudessem entender que a vida de oração ela inicia de um encontro pessoal com Deus, né? Exatamente. Quando a gente entende que essa intimidade, né, é ter uma intimidade profunda com o nosso Criador, que vai brotando, né, de uma vida convertida à necessidade de uma vida de oração. Então, queria que você contasse pra gente isso. Então, mas a minha história, na verdade, com Deus começa desde pequenininho, sabe? Lá no Chile mesmo. Por quê? Eu me lembro muito bem, porque até aos 8 anos a gente tem boas lembranças do que aconteceu com a gente, né? Eu me lembro perfeitamente que a minha mãe, aos domingos, ela me mandava ir pra missa, só que ela não ia comigo. Como a cidade era muito pequena mesmo, todo mundo conhecia todo mundo, então eu pegava e ia a pé. Colocava meu casaquinho, ia a pé e chegava lá na igreja e assistia a missa. Na hora da Eucaristia, eu ficava vendo o pessoal entrar na fila, eu ficava com aquela vontade de entrar também. Porém, pelo que eu me lembro, minha mãe dizia que eu ainda não podia. Tá? E eu me lembro também que quando... eu me lembro muito bem de noites que a minha mãe me acordou, eu já estava dormindo, eu era pequeno, eu já estava dormindo e minha mãe me acordava à noite para poder rezar, sabe? Minha mãe não foi assim uma mulher religiosa, mas ela tinha fé, né? E desde pequeno ela passou isso para mim. Então ela me ensinou o Pai Nosso em espanhol, a Ave Maria e o Santo Anjo,
que até hoje eu rezo nas minhas orações particulares em espanhol, né? Que é mais ou menos assim. Mais ou menos assim não, é assim. É Ángel de mi guardia, dulce companhia, no me desampares ni de noche ni de dia, ni en la hora de mi muerte. Amém. Dá para entender? Com certeza. Né? Tá bom? Então, eu até hoje eu rezo essa oração, né? Porque minha mãe me ensinou. Mas deixa eu perguntar ao senhor, os pais do senhor são chilenos? São, a família toda. Toda? Toda, graças a Deus. Mas aí por que vocês vieram para o Brasil? Então, porque naquela época da década de 70, né, entrou a ditadura do Pinochet, né? Então, eu não sei não. Aí o meu pai arrumou emprego aqui e depois trouxe a gente. Foi mais por causa de trabalho mesmo, né, de oportunidade. Né? Na época, o Brasil economicamente estava muito melhor, né? Estava muito melhor. Por exemplo, meu pai uma vez me deu exemplo, ele disse assim, que na época, quando ele chegou aqui, ele ganhava 5.000 cruzeiros, né, na época. E com 50 cruzeiros, ele fazia a compra toda da semana na feira. Olha só, para você ver o... Entendeu? 5.000 cruzeiros equivale, sei lá, um São Paulo hoje em dia? Não existir, desculpa. Pode prosseguir. Entendeu? Aí nós viemos. Então, desde pequenininho. Aí o que eu fiz uma vez? Eu lembro que uns vizinhos meus, né, tiraram sarro da minha cara, lá no Chile, né, eu era pequeno, porque na hora em que na missa eles cantavam, eu queria cantar, só que eu não sabia as músicas. Então o que eu fazia? Eu fazia de conta que cantava só mexendo a boca. 81, né? 81, ou como falam, chiclete. Né? Tá? Aí, o que eu fiz? Falei, mãe, eu quero comprar o livrinho da música. E minha mãe me deu dinheiro. No outro domingo eu fui, levei o dinheiro. Depois da missa eu fui até a secretaria. E eu falei para a moça que eu queria comprar o livrinho da música. Aí ela me mostrou 2 livros. Um era maior, tipo uma agenda pequena, tá? E um outro maior, mais grosso, de capa verde. Eu achei o de capa verde bonito. Quando eu olhei, era a Bíblia. Só que o que me chamou a atenção nessa Bíblia, né, é que em algumas páginas tinha desenho. E o desenho me chamou a atenção. Aí o que eu fiz? Não, eu vou ficar com ela. Fiquei com a Bíblia, não com o livrinho de música que eu queria cantar comprar para poder cantar. Aí eu cheguei em casa, meu pai trabalhava numa fábrica de papel, coisa que não faltava em casa era papel chamegues, essas coisas assim. O que eu fui fazer? Peguei e fui desenhar. A partir daí, eu criei o hábito de fazer desenhos sacros, desenhos religiosos. Eu desenhava Jesus crucificado, eu desenhava Jesus carregando a cruz, coroado de espinhos. E eu trouxe esse hábito até o Brasil. Até os meus 12 anos. Porque eu cheguei no Brasil com 8 anos e depois eu mudei de São Paulo, onde eu morava, né, para Cubatão, onde tudo aconteceu. Né? Então, nessa estadia de 4 anos em São Paulo, quando eu havia chegado no Brasil, eu sempre fazia esse tipo de desenho. Né? Eu me lembro uma vez que minha mãe me levou numa igreja, né? A gente estava passando na rua, vamos entrar aqui, eu vi uma imagem grande de Jesus carregando a cruz, eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu. Né? Aí cheguei em casa com aquela imagem na cabeça e fui lá tentar desenhar, e desenhava e tal, e mostrava para os meus pais, mostrava para as visitas que chegavam em casa, e aquela coisa assim. Como minha família não ia na igreja, o que aconteceu naquela época, até os meus 12 anos? Os vizinhos, cujo dono alugava a casa para o meu pai, onde a gente morava em cima, eles embaixo. Eles eram protestantes. Eles começaram a me levar para a igreja deles. Só que, naquela idade, 8 anos, 9 anos, 10 anos, eu não sabia que havia diferença, coisa nenhuma. E eu comecei a gostar. Né? Era um modo diferente de rezar, assembleiano, pentecostal. Né? Lá eu conheci o dom de línguas, né? O dom de visão, o dom disso, o dom daquilo.
De vez em quando caía lá possesso, ia lá e expulsava o demônio, e eu ajudava, só que de longe, né? Que o cara assim... 12 anos ainda. Entendeu? Sai, Satanás e tal. E eu percebi uma coisa que me chamou muito a atenção nesses cultos da igreja pentecostal, onde o seu Abimael, que era pastor daquela igreja, me chamou muito a atenção. No final de todos os cultos, eles faziam um apelo. Quem nesta noite quer aceitar Jesus? Alguns iam, outros não. Alguns cultos iam 3, 4 pessoas. Haviam cultos que ninguém ia. E eu perguntei para o Rômulo, filho do pastor Abimael, que entre eles era o que mais tinha paciência comigo, né? Infelizmente o Rômulo já faleceu. Eu perguntei, Rômulo, o que é essa coisa de aceitar Jesus? Aí ele me explicou. Eu falei, tá bom. Eu voltei para casa, subi, né, em casa, com esse pensamento, eu vou aceitar Jesus. Aí eu fui no outro culto, na outra semana, quando o pastor Abimael fez o apelo, na hora eu levantei o braço, eu quero. Então venha para cá. Eu fui o único naquele dia. Isso com 12 anos ainda? Não, menos. Menos ainda? Menos. Né? Fui lá aceitar Jesus. Eles fizeram a oração, eu repeti, todo mundo rezou lá e voltei para o meu lugar orgulhoso porque eu aceitei Jesus. Né? E uma coisa que eu queria muito, mas eu não conseguia, era rezar em línguas estranhas. E eu não dava conta, né? Eu falava, como que é esse negócio, Rômulo, como que fala? Ele me explicava, mas eu não dava conta. Né? E eu me lembro uma vez, essa experiência foi tão forte na minha vida, que eu me lembro uma vez, eu até rezo falando isso para Jesus. Eu acho que eu devia ter uns 10 anos já, naquela época. Eu acordei de manhã, num dia de semana, eu estudava na parte da tarde, de manhã eu acordei, eu me lembro como se fosse hoje, é só fechar os olhos e eu vejo a cena. Eu acordei com o coração tão apaixonado por Jesus que eu chegava a suspirar. Sabe quando você se apaixona, que você lembra pela pessoa amada, você suspira? Desse jeito. Meu Deus do céu, sabe? E eu não tinha vergonha alguma de falar de Deus, eu não tinha vergonha, timidez nenhuma de falar de Deus na frente dos outros. E a molecada da rua, o que elas faziam? Elas começavam a zombar e fazer piada sem graça com o nome de Jesus. O que eu fazia? Eu chorava. Até que minha mãe viu, bateu na janela da cozinha que dava para a rua e mandou eu voltar. E me deu uma bronca tremenda, sabe? E foi uma experiência que eu nunca mais esqueci na minha vida. Até o dia, aos 12 anos, que eu mudei com a minha família para Cubatão, ali perto de Santos, Diocese de Santos, ali Baixada Santista, porque meu pai havia perdido o emprego e conseguido um emprego lá em Cubatão, numa vila chamada Fabril. Dos 12 até os meus 15 anos, eu esqueci de Deus. Eu ia na igreja, eu ia no grupinho de criança, mas eu ia com outras intenções, né? Vamos dizer assim, a malícia já havia ocupado o meu coração já há muito tempo. Mas nessa época você já estava indo na igreja católica. Aí eu já ia na igreja católica, porque para mim... Tanto faz. Eu não via a diferença, né? Eu não conhecia, né? Eu não conhecia. Até o santo dia, tá? Em que eu volto da rua e minha mãe na cozinha me chama e diz assim: Carlos, você e as suas irmãs vão fazer a primeira comunhão. Porque eu já falei com a irmã Valdeirês, que era a freira que tomava conta da capela, e vocês já é uma vergonha vocês não terem feito a primeira comunhão. Bom, mas ela também nunca falou nada. Entendeu? Mas é coisa de mãe. Entendeu? E hoje eu dou graças a Deus porque eu lembro que eu tenho certeza que se minha mãe tivesse me chamado e perguntado: Carlos, você quer fazer a primeira comunhão?
A minha resposta teria sido não. Sabe? Porque eu não estava... Você já não estava na vida. Eu já estava na vida de mundo, né? Em relação à minha idade, né? E eu não tinha interesse nenhum. Bom, aí começou a catequese. Ela falou assim, ó, vocês vão estudar o catecismo, é uma coisa bem breve, como vocês já são grandes, vocês já conseguem compreender mais rápido, não precisa ser um negócio muito demorado, porque já combinamos com o irmão Valderez. Beleza, tá? Gente, eu ia na aula de catequese só pra zoar. Só pra zoar. Mas aquela experiência na igreja protestante me fez tão bem, que sempre que a professora perguntava algo, quem respondia era eu. Houve tempo que eu fazia assim. As minhas irmãs, a catequese era no sábado, às 3 horas da tarde. Olha só, hein? Às 3 da tarde. Uma hora que naquela época a gente nem sabia direito o significado, né? E eu lembro que eu comecei a dar uma de Joãozinho sem braço e eu falava para as minhas irmãs, vão na frente que daqui a pouco eu vou. Né? E eu ficava. Passava 15 minutos, 20, 25 minutos, eu ia para o campo. Eu não ia na aula. Até um dia que eu fiz. De novo, vão na frente que eu vou. Né? Deu 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, bate na porta de casa. Quando eu abro, quem era? A minha catequista. Por graça de Deus, isso foi uma bênção de Deus. A minha catequista era nada mais, nada menos do que uma santa. Sabe? Eu acho que se ela não fosse a mulher que foi, a santa que ela foi, ela já até faleceu, eu não sei se eu teria perseverado ou se eu teria tido a experiência com Deus que eu tive. Porque eu tenho certeza hoje, ela rezou muito por mim. Sabe? Até porque quem dava mais trabalho era eu. Tá? Que conecta ao tema, né? Já começa o poder da oração aí. Já vemos frutos de uma oração, né? Não, eu não tenho dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida. Bom, chegando adiante, na semana da primeira comunhão, na quarta-feira, fomos chamados às pressas, porque o padre Eládio, que foi até meu diretor espiritual no seminário depois, né? Ele estava na capela para nos confessar. Aí fomos lá, corremos lá e entro eu lá no confessionário. Primeira confissão da minha vida. Como é que faz? Gente, eu não contei nada. Nem me preocupei em contar, vamos dizer assim, para a minha idade, as coisas graves que eu já havia cometido. Não contei quase nada. Hoje, com a consciência que eu tenho, se eu fizer uma confissão como eu fiz a primeira, é uma confissão sacrílega. Tá? Só me lembro que quando eu saí do confessionário, a irmã Valderez estava alguns metros mais atrás. E ela me chama. Fala, Carlinhos, vem cá. E eu vou na direção dela todo felizinho, né? Passei o sufoco da confissão, né? Então, eu achando que ela ia me dar os parabéns ou fazer alguma recomendação positiva, ela olha para mim e fala assim, Carlinhos, até domingo você não pode pecar. Beleza, tranquilo. Sabe por quê? Porque ela sabia que eu não era a flor que se tirasse. E ela tinha razão. Né? Eu saí lá não saí ofendido, mas eu saí achando meio estranho. Nas vésperas da primeira comunhão, sábado, à tarde eu vou jogar a bola na quadra da escola. Aí lascou o trem mesmo. Porque futebol, irmão. Aí eu chego lá, já tava jogando o pessoal lá, eu fiquei esperando lá. Quando do outro lado aparece um outro cara, sabe? Não me lembro mais o nome dele, mas eu e ele, a gente não se bicava. E eu me lembro que na hora em que ele chegou, ele ficou me encarando. Né? E naquela época, meu filho, você não encara os outros não, tá? Você não... Por quê? Porque vai dar briga. E eu ficou me encarando. Aí eu pensei, eu é que não vou abaixar os olhos. Fiquei encarando ele também. E ele me encarava, e eu encarava ele. Até o momento que ele
me xingou, falou um palavrão, tipo, ô, Zé Ruela, o que você tá olhando aí? E eu respondi na altura. Ele desceu do muro e foi até onde eu estava. Quando ele chegou, eu já me preparei, já levantei para ver qual que era, né? E eu pensei que a gente ia ficar só naquela... Toma lá da cá. Negócio tipo de galo, assim, né? Só no peitinho assim, né? Toca ombro com ombro, né? Mas não, cara. Chegou o cara o cacete. chegou chapando a mão na minha orelha. E eu treinava karatê. Quando ele chapou a mão na minha cara, ele ficou todo aberto assim, sabe? Dizendo, vem, vem. Eu olhei pra ele. Pombo. Eu olhei pra ele e falei, mas é um alvo fácil, né? Eu respirei fundo, como a gente fazia na academia. Eu pensei assim, eu vou entrar e vou aplicar, mas na boca do estômago para ser só uma. Né? Quando eu preparo e dou aquela respirada, parece a catequista dele voando assim. Não, eu escuto a voz da irmã Valderez aqui no fundo da consciência. Carlinhos, você não pode pecar. Entendeu? Aí eu abaixo a mão, abaixo os braços, viro as costas e vou embora. Eu tô descendo a rua e a molecada me xingando. Aê, chileno, frouxo, bunda mole, arregou e tal. Eu pensei, eu não vou nem olhar para trás, porque se eu olhar para trás eu volto. Aí eu costumo dizer que eu desci fazendo a minha primeira oração antes da primeira comunhão. Eu desci falando assim. Segunda-feira eu pego ele. Não posso pegar até domingo. Até amanhã não, mas segunda eu pego. Mas você podia ter xingado eles em espanhol, né? Porque se você xingar em espanhol no Brasil não é pecado, né? Deus sabe espanhol. Aí ia adiantar, né? Deus sabe espanhol. Tá bom, chegou o domingo, acordamos de manhã, minha mãe tinha preparado um mega super power café da manhã, bem festivo, roupa nova para a primeira comunhão, fomos para a igreja. O padre chegou, que era o padre primitivo, né, peruano, falava o mesmo idioma que a gente fala. A irmã Valderez nos chamou a família toda para conhecer o padre nos cumprimentou e tal. Começou a missa. Gente, eu não lembro nada do que o padre falou, nada. E olha que o padre primitivo tinha o dom da palavra. Tão interessado eu estava, tá? Que eu estava pensando na hora em que a missa acabasse e eu voltasse para casa. Você queria sair da missa e já bater no cara. Ele queria era segunda-feira. Queria segunda-feira. Aí eu lembro que na hora da distribuição da Eucaristia, o padre primitivo fala assim, nós éramos 7. O padre primitivo fala assim, os que vão fazer a primeira comunhão, fiquem um do lado do outro. Aí nós saímos. Uma coisa que me chamou a atenção foi que na hora em que nós levantamos, o grupo de senhoras que cantava na missa levantou também. Sabe? Como se fossem soldados. Levantou e começou a cantar a música que hoje, para mim, é a música da minha vida, né? Que foi a música da minha primeira comunhão. Qual que é? Quando teu pai revelou o segredo a Maria. Bonita essa música. Né? Quando eu levantei para ir em frente do altar, eu já levantei com o coração meio mexido. Eu pensei assim, mas o que está acontecendo, né? Bom, tá. Deve ser a música que tá bonita e tal, né? Elas devem ter ensaiado muito. É música daquelas velhinhas do apostolado da oração. É mais ou menos assim, né? Mas ali aquele dia, né? O meu amigo Francisco estava no violão. Na hora em que eu chego na igreja, eu vejo o Francisco na igreja com violão para tocar na missa. Eu levo um susto. O Francisco? Ah, meu Deus, o que está acontecendo? O Francisco? Tá? Gente, eu fui o penúltimo a receber o Santíssimo Sacramento nas duas espécies. Começou de lá para cá. A minha irmã era a última. Quando eu recebo Jesus e eu volto para o meu lugar
para fazer a tal da ação de graças, que eu tinha que ajoelhar para rezar alguma coisa, quando eu boto o joelho no chão, eu começo a chorar, a chorar, a chorar. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que eu estou chorando compulsivamente? E eu tampava o meu rosto para que ninguém me visse chorando, mas eu chorava alto. Sabe? Quando eu tenho a coragem de tirar a mão do meu rosto para olhar para os lados, eu vejo que todos os meus colegas e as minhas irmãs também estavam chorando. Aí eu pensei assim, bom, já que está todo mundo chorando, deixa eu chorar de verdade. Eu chorei. Eu falava, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Ao mesmo tempo que eu queria parar, eu não queria, porque eu estava experimentando um amor, uma paz, uma força que eu jamais havia experimentado na minha vida. Sabe? Nem em São Paulo, quando eu ia na igreja evangélica, apesar de ter sido, sim, uma experiência positiva, mas nada se iguala, nada. É uma experiência que insuperável na minha vida. Acabou a missa, nós levantamos, fomos saindo da igreja, o pessoal nos cumprimentando, né? Quando eu estou saindo da igreja, uma colega minha, que era catequista, infelizmente morreu este ano, a Sarinha, era catequista, era uma jovem catequista, um pouco mais velha que eu, mas jovem catequista. Ela chega em mim, estende a sua mão, me cumprimenta e sorrindo ela fala assim, chileninho, chorou, hein? Ela viu. Anos atrás, eu voltei lá em São Paulo e fui convidado para pregar num grupo de oração onde ela frequentava. E no grupo de oração eu dou parte desse testemunho. E eu pergunto para ela, Sarinha, você lembra desse fato que você me cumprimentou? Desse jeito? Ela diz assim, no meio de todas, ela mexe a cabeça. Aí ela chorando agora. Também estava emocionada. Aí eu falei para ela assim, Sarinha, naquele momento da minha primeira comunhão, quando você me viu chorando, você estava vendo o exato momento em que Deus mudava a minha vida para sempre. Quando eu saio da igreja, eu faço a minha primeira oração como homem novo em Jesus Cristo. Eu olho para o céu e eu falo assim, Jesus, eu nunca mais quero pecar. Quem me convencia que eu não podia mais pecar? Só o Espírito Santo, que havia me batizado naquele momento de oração, porque tudo acontece na nossa vida em Deus através da oração. Eu estava orando naquele momento. Lógico, uma oração displicente, mas Deus não é displicente conosco. E Ele me virou do avesso e a minha mudança, a minha conversão a partir daí foi de tal monta. Não dá para contar tudo, mas a minha família chegou a pensar que eu estava fanático. Me levaram até para uma psicóloga, sabe? E infeliz da psicóloga, viu? Eu costumo dizer porque demorou, a minha consulta com a psicóloga demorou menos de 5 minutos, sabe? E ela me perguntou, o que você tem? Eu fui explicar para ela, não tenho nada, é porque eu vou à igreja e papapá. Enquanto eu estava falando com a psicóloga, interiormente eu já estava me preparando para dizer para ela assim, doutora, abaixa a cabeça, fecha os olhos, deixa eu rezar por você. Porque eu tinha esse desejo. Na escola eu falava de Deus com todo mundo. Eu começava falando com um coleguinha meu, daqui a pouco tinham 5, 6, 10 colegas me ouvindo falar. E meus pais haviam me proibido até disso. Haviam me proibido de ir à igreja, haviam me proibido por causa desse pseudo-fanatismo que, segundo eles, eu estava sofrendo. Haviam me proibido as amizades da igreja, que eram as melhores amizades que eu podia ter. Haviam me proibido de falar de Deus para os outros.
Tanto que eu me lembro que uma vez eu estava com colegas assim à minha volta e eu ali falando de Deus e tal. A minha irmã passa, olha para mim, me encara e fala assim, falando de Deus de novo. Quando eu chegar em casa eu vou contar para o papai. Aí eu murchei. Quando eu murchei, um balde de água fria em cima de mim. A molecada que estava me ouvindo falou assim, não, chileno, liga não, continua. Que legal. Entendeu? Continua. Tá? Então essa foi o início da minha experiência com Deus, né? Depois, sim, eu me afastei de Deus por 4 anos. A pressão foi tanta que, lógico, o meu afastamento não foi culpa de ninguém. Tá? Os meus pecados, eu falo para Jesus hoje até nas minhas orações, os meus pecados, ninguém teve culpa. Foi fraqueza minha, foi imaturidade minha, foi falta de vigilância, foi falta de oração, principalmente, entendeu? Me afastei por 4 anos de Deus. E o interessante, hoje, eu consigo me ver no mundo naquela época. E naquela época em que eu estava vivendo a vida de mundo, eu achava que eu estava muito bem, obrigado. Quando, na verdade, hoje, olhando com os olhos do Espírito Santo, eu percebo que eu estava literalmente morto. Até o momento que aconteceu ali uma nova reviravolta na minha vida, e eu acabei voltando para a igreja. Né? Lógico, voltei aos trancos e barrancos, mas voltei. Voltei com marcas que eu não tinha aos meus 15 anos, por causa da experiência de pecado que eu vivi. Voltei. Mas aí eu comecei a passar por um processo de cura que eu estou passando até hoje. E eu sei que vou passá-lo até o dia da minha morte. E quem sabe até depois da morte, né, num estágio de purificação que nós chamamos de purgatório. O purgatório nada mais é do que um estágio de cura, uma cura muito sofrida, muito dolorida, sem anestesia alguma. É uma cirurgia que o Espírito Santo faz em nós, mas não nos dá anestesia. Por isso que as almas que lá estão sofrem as consequências do seu pecado que está sendo purificado e curado para poder ir para o céu. Chileno, uma coisa que enquanto você falava aí, você falou dessa experiência, né? Uhum. No decorrer da nossa vida, a gente vai tendo experiências com Deus e tudo mais. E até falando um pouco sobre o tema, né? Quando Deus ele nos dá esta graça, desse encontro, né? O Mário até falava disso no primeiro episódio. Ele falava assim, eu ouso dizer que 10% das pessoas que dizem que tiveram um encontro pessoal com Jesus, de fato tiveram. Uhum. E eu acredito muito nisso também. Hoje a gente escuta muitas pessoas falando, mas a gente não vê os frutos disso. E é bacana porque às vezes a gente gosta de, como pode dizer, sobrenaturalizar demais as coisas. Então eu tive uma experiência que foi sobrenatural, Deus transformou a minha vida, eu também tive essa experiência. Só que aí parte também agora da nossa decisão, né? Porque assim, se você tivesse às vezes sustentado ali na oração, sido vigilante, prudente na oração, com certeza talvez não teria vivido tantas coisas que você viveu de pecado. E foram os 4 anos piores da minha vida, né? E eu gosto sempre de pensar Deus, que não pode haver coisa boa. A pessoa, quando ela tem uma experiência pessoal e profunda com Deus, ela pode até ir para o mundo, mas ela nunca se sente... É isso que você falou, ela nunca se sente bem mais, porque não faz parte. Exatamente. Eu tenho 2 grandes amigos que eu costumo dizer que são meus irmãos mais velhos. O Francisco, que tocou na minha primeira comunhão, e o Paulinho. De quando eu me afastei da igreja, logo eu me afastei de Deus, né? O Paulinho me encontrava na rua e ele chegava para mim e falava assim, Carlos, volta. Eu olhava para ele e falava com certeza, Paulinho, eu vou voltar. Eu tinha interiormente essa certeza. Eu vou voltar. Lógico, o ideal para mim, nos planos de Deus, é que eu não tivesse me afastado. Mas, lógico, Deus também tira de todo mal um bem maior. Eu não poderia estar dando esse testemunho, quem sabe, se eu não tivesse tido essa experiência amarga de pecado na minha vida. E eu lembro que eu falava para ele, Paulinho, eu vou voltar. E ele lembra até hoje. E eu perguntei uma vez para ele, quando eu
falava para você que eu ia voltar, você sentia que eu ia voltar? Ele falava, eu tinha certeza. E sabe por que eu tinha certeza também? Porque a experiência que eu tive na minha primeira comunhão foi uma experiência que não deixa dúvida. Foi Deus. E quando a gente o conhece, por mais filho pródigo que a gente seja, uma hora a gente volta. O padre ali um dia disse numa missa, nunca me esqueci disso. O padre ali também. Ele um dia disse numa missa, no meio-dia na Bom Jesus, ele falava assim, certa vez ele foi num seminário e aí um jovem escreveu, né? Acredito que possa ter sido ele, né? Ele falava, aquele que já experimentou o amor de Deus, ele não se satisfaz mais com os lodaçais da vida. Isso Exatamente. Ficou marcado no meu coração. É isso que a gente tá falando. Às vezes a gente teve essa experiência, a gente pode ir pro mundo. E me vem muitas pessoas que talvez venham no seu coração, na sua cabeça agora, de pessoas que a gente sabe que teve um encontro profundo, que a gente viu os frutos desse encontro. Né? Então, assim, eu penso muito em amigos meus. Pessoas que hoje estão distantes, com pecados públicos. Eu fico com essa certeza, mas nessa oração também, né? De que essas pessoas possam voltar. Porque aquele que experimentou de Deus, ele não se satisfaz mais com Se ele teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo, ele volta. Nem que seja na hora da morte. Mas ele volta. Agora, se ele teve uma experiência meramente religiosa, como a do jovem rico, ele não volta. É porque, de fato, Entendeu? Quando você tem a experiência mesmo, nada vai suprir isso, né? O Chileno falou, a experiência dele da E eu vou dizer uma coisa. Pode oferecer tudo. E eu vou te dizer uma coisa. Foi nessa época, né, de incompreensão ali. Porque a incompreensão, vamos dizer assim, não foi só da minha família, né? Foi praticamente do bairro inteiro onde eu morava, entendeu? Eu passava na rua, o pessoal me cumprimentava e eu sabia que pelas minhas costas, ó, lá vai o fanático, lá vai o doido, né? Lá vai o cara que só sabe falar de Deus, não sabe falar de outra coisa, não sabe de Deus, entendeu? Só fala de Deus, enche o saco e tal, entendeu? E foi nessa época em que a importância da oração na minha vida começou a fazer, vamos dizer assim, a fazer o seu efeito, ainda que de modo inicial. Você quer ver? Foi nessa época em que eu aprendi a rezar o terço. Eu aprendi a rezar o terço escondido. Entendeu? Porque se eu me trancasse no meu quarto para rezar, minha mãe ia lá, mexia na porta, estava trancada, batia, saía cuspindo fogo. De novo, tá rezando, tá vendo, né? O que eu fazia? Eu tinha sido proibido de ler a Bíblia, de rezar e babapá, porque isso estava me deixando doido e tal. Então o que eu fazia? Eu peguei uma Bíblia, aquela de Gedeon, né? Aquelas azulzinhas de Gedeon, escondi em cima do meu guarda-roupa. Quando eu percebia que não tinha ninguém em casa, né? Ou a mamãe estava longe, em outro cômodo, eu ia lá, pegava a Bíblia, abria em qualquer lugar, dava uma lida. Quando a mamãe estava chegando, eu escondia lá. Né? Aí, o que eu fazia às vezes à noite? Eu pegava meu terço, furtivamente, escondido, ia deitar mais cedo, pegava a linterna do meu pai, aí eu pegava a folhinha onde estavam os mistérios contemplados. Então, para contemplar o mistério, eu me cobria todo, acendia a linterna, primeiro mistério, tal, né? A agonia de Jesus. Aí desligava e ficava lá com o terço rezando o mistério, né? Aí terminava o mistério, de novo a lanterninha, pá, segundo mistério, a flagelação, Pai Nosso, Ave Maria. E de vez em quando, o que eu fazia durante o dia? Eu ia no banheiro rezar o terço. Para minha mãe não me pegar, eu descobri um modo de que ela não achasse ruim de eu estar no quarto trancado rezando. Eu ia no banheiro e rezava lá. Só que eu trancava, como a janela do banheiro dava para o quintal, e o quintal ficava muito perto da cozinha onde minha mãe ficava na maior parte do dia. Então, aí o que eu fazia? Trancava a porta do banheiro, né? Mexia na tampa da privada para fazer barulho, como se alguma coisa estivesse acontecendo e eu precisasse demorar, né? E ali eu rezava o terço ou rezava parte do terço. Até um dia em que eu fui lá na minha tática, né? Já entrei no banheiro, fiz toda a liturgia, todo o ritual, toda a liturgia banheiral, que o banheiro havia se transformado na minha capela, né?
Mas eu esqueci de um detalhe. Qual detalhe foi? Trancar a porta. Aí tô eu lá sentado de calça normal, né? Com a tampa do banheiro abaixada, com um terço na mão. Minha mãe abre a porta e vê aquilo que para ela foi um absurdo. Aí ela sai cuspindo fogo, minha mãe fala, agora eu tenho certeza que o Carlos está louco, está fanático, até pra cagar esse moleque reza. Está louco. Agora Meu hijo está louco. Até pra cagar o moleque reza. Não tem jeito. Falar sem cessar, né? Não, mas uma coisa interessante que eu me lembro até hoje. Quando eu me afastei do Senhor, né? Eu não dormia uma só noite sem rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Mesmo quando eu vinha de ambientes de pecado. Eu chegava em casa... Você se afastou, você já estava com uns 18 por aí, ou não? Então, eu me afastei até os 19, né? 4 anos, 15, 16, 17, 18, 19 anos. Com 19 anos eu voltei. E aí quando você voltou, você entrou... Logo no seminário, não? Não, eu entrei no seminário, eu acho que com 22 anos. 22 anos. E foi lá ainda também? Foi lá em São Paulo? Também. Não, foi aqui. Direto aqui, entendeu? Aí eu voltei, passei pela minha nova experiência, né, no Espírito Santo, né? Mas aí já foi mais fácil, né? Deixa eu só te fazer uma observação daquela época, né? Depois da minha primeira comunhão, né? Vocês falando de pessoas que se afastaram, voltaram, não voltaram e tal, né? Eu me lembrei desse fato. Acho que 1 mês ou 2 meses depois da minha primeira comunhão, eu fiz o Seminário 1, que lá na minha cidade é chamada de Primeira Experiência de Oração, né? Onde o padre rezava pelo batismo no Espírito Santo e muitas pessoas recebiam o dom de línguas. E esse padre já era o padre... O primitivo, eu tive esse privilégio, né? A sua vida toda praticamente, né? Na igreja, assim, desde a primeira comunhão. Exatamente, né? Aí, eu lembro que eu queria ir e ser batizado no Espírito Santo porque eu queria rezar em línguas. Meu negócio era rezar em línguas. Desde os 18 anos ele queria. Desde quando eu estava na igreja rezar em línguas, né? E o batismo era no domingo de manhã. Eu chego do encontro no sábado à noite. Tomo banho, tomo café e tal. Coloco o meu pijama e vou dormir. E pego o despertador e passo em frente dos meus pais mexendo no despertador. Minha mãe me chama e fala para ela, onde você vai esse despertador? Eu falei, não, porque amanhã tem que ir lá também. Também tem encontro, amanhã cedo. Falou, não, eles já estavam desconfiados já, né? Não, minha mãe, né? Não, você não vai não, tá louco? Você já foi na sexta, foi hoje, pra que ir amanhã? Não vai não, chega, acabou. Me dá o despertador aqui, toma, pega. Eu vou pro meu quarto deitar, chorando. Eu deitei, chorando, e eu fiz esta oração antes de dormir. Senhor, mesmo que amanhã eu não possa ir, eu vou ser batizado em qualquer lugar onde eu esteja. Eu tenho certeza disso. E dormi. Só que de madrugada, eu não lembro que horas eram. Meu pai acende a luz do meu quarto e entra com um despertador dando corda. Ele olha para mim, eu acordo, olho para ele e ele me pergunta, a que hora você tem que levantar amanhã para ir para o encontro? Aí eu falei assim, às 6. Tá bom, tá aqui, ó. Aonde você tá, gente? Aí eu fui batizado no Espírito Santo, orei em línguas, e aí o detalhe que eu queria abordar. No final do batismo, todo mundo chorando, se abraçando, cantando, aquela confraternização, né? E eu via os meus amigos de comunidade chorando. E eu queria chorar também, eu não conseguia. Falei, meu Deus, eu não consigo chorar, chorei tanto na primeira comunhão, né? Agora, né? Chorei ontem à noite. E tal, né? Aquela coisa toda. E eu não conseguia chorar, né? Hoje eu lembro, interessante, né?
que a grande maioria dos meus amigos de comunidade daquela época que choraram naquele dia, hoje não estão mais. Muitos se afastaram e nunca mais voltaram. Eu me afastei também, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus eu voltei. Né? E eu rezo, sempre que eu lembro, eu rezo por ele, que eles um dia voltem. Porque a experiência foi a mesma. A experiência foi a mesma. Sabe? E eu consegui perseverar até hoje exatamente por causa da oração. É o primeiro e principal passo quando nós começamos a nossa caminhada em Deus. Quer ir para o céu? Ore. Quer ser santo? Ore. Quer vencer na vida, principalmente na vida espiritual? Ore. Quer educar bem os seus filhos? Ore. Tá? Quer suportar as manias da sua esposa, do seu esposo? Ore. Reparem que os casais que se separam, pergunta para eles como que vai a vida de oração. Entendeu? Até, eu não sei se é um santo que fala, leio isso muitas vezes já disse, que é o primeiro sinal, né, de que o diabo está entrando na vida de alguém por uma brecha. O primeiro sinal é a pessoa fugir da oração. Quando ela para de rezar, ali já é a brecha que ele precisa, né? Porque a oração tem esse poder mesmo, assim, de transformar o homem velho em homem novo, né? Isso só acontece com a oração. Né? E uma vez eu fui num grupo de crisma, o Mário que me chamou nesse grupo, era um retiro do grupo dele, de crisma, e eu falei para eles, eu falei assim, olha, vocês vão se crismar, mas se vocês não orarem, se vocês não alimentarem, se vocês não criarem o hábito de ter uma vida de oração, vocês não vão perseverar. E sem perseverança, vocês não vão conseguir levar este compromisso com Deus até o fim das suas vidas. E o interessante, como nós sabemos, que a crisma é um sacramento que imprime caráter. É uma vez só. Por exemplo, o matrimônio, uma hora pode se separar. A morte, uma hora pode ser. Meu pai ficou viúvo, ele casou de novo. Não tem uma segunda crisma. Entendeu? Uhum. Se você não orar, você não vai conseguir perseverar nesse propósito. E o interessante é que as pessoas que esfriam, as pessoas que se tornam mornas, que é pior do que quem é frio, tá? As pessoas que vacilam, as pessoas que abandonam a igreja, as pessoas que ao saírem, ao abandonarem a igreja, começam a querer achar culpado pelo abandono que elas provocaram, a primeira coisa que elas foram deixando de lado, aos poucos, foi a vida de oração. Uhum. Porque se abaixa a guarda, você perde toda essa proteção, né? A proteção de Deus, e você para de fazer as suas orações. Se abaixa a guarda, o capeta entra, né? É fato, até um pouco cômico isso, mas é verdade. É fácil de entender, né? E é legal a gente estar partilhando sobre isso, porque aí eu fui refletindo na minha vida, né? Na oração a gente vai conhecendo cada vez mais a Deus, mas a gente vai se conhecendo. Eu, Marcelo, eu entendi que pra mim, se eu não tirar um dia, uma hora no meu dia específico, eu vou tirar... Eu gravei até um vídeo com você no Instagram falando disso, ó. Deus, ele faz parte da minha agenda. Então, exatamente. A primeira coisa, eu entendo que eu, Marcelo, se eu deixar pra rezar à noite, eu não rezo. Uhum. Então, o que eu faço? Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é a minha oração. Então, eu tiro ali uma hora de oração. Porque eu entendi que Deus ele precisa fazer parte da minha agenda. Uma vez eu fui confessar, um santo frei que tinha aqui na São Francisco, na São Sebastião. Frei Leodio. Acho que o Gleito vai lembrar dele, ele tá ali mesmo. Um homem santo. Ele era... Eu fui conversar com ele uma vez, ele falando, né? Já nessa vida missionária, ele falava, Frei, eu tô fazendo tanta coisa, tô pregando, tô indo pros encontros, tô indo pros grupos, tô coordenando um grupo de jovens. Eu falei, eu não tô tendo tempo pra rezar. E ele foi escutando tudo que eu fui falando, né? Nossa, tendo isso aqui. Ele falou, nossa, Marcelo, você não tá tendo tempo pra rezar, fazendo isso tudo, né? Não tô, porque a vida tá muito corrida. Ele falou, Marcelo, não é que você não tem tempo pra rezar. Às vezes você faz até muita coisa pra Deus, assim. Mas Deus ainda não é sua prioridade. Porque tudo que é prioridade, a gente consegue encaixar. Nossa, eu tô aqui no podcast, o Jean tá aqui no podcast. Alguém ligou pra ele e falou, nossa, sua mãe tá precisando de você ali. Pronto, talvez pode ser uma prioridade pro Jean, ele vai levantar daqui e vai sair.
é prioridade. Então, ali ele falou pra mim, Deus ainda não é sua prioridade. Porque quando ele for, você vai ter tempo pra rezar. Você vai ter tempo pra parar, pra entrar no banheiro que seja, pra rezar. Então eu entendi que Deus ele tem que fazer parte da minha agenda do dia. Se eu tenho 8 horas de trabalho por dia, eu consigo tirar um tempo pra rezar. Deus tem que ter o tempo dele. Porque senão a gente vai ficando morno e inconstante. A gente não cria em nós as virtudes. Exatamente. Você quer ver? No podcast passado, né, eu tive a graça de ouvir, eu ouvi o Mário falando, vocês partilhando tudo. Foi muito frutuoso, foi muito legal, falando sobre a pregação. Eu me lembro uma vez que eu tive esse pensamento e eu comprei essa ideia e eu acredito que ela veio de Deus mesmo. Sabe qual é a parte mais importante de uma pregação? Não é a parte mais importante, não é que as outras não sejam importantes, elas são, sim, mas só que não são não é a mais importante. O conteúdo que você vai pregar não é o mais importante. O modo como você vai pregar não é o mais importante. O público para quem você vai pregar não é o mais importante. O jeito como você vai preparar a pregação não é o mais importante. O mais importante numa pregação é a vida de oração que está por detrás dela. Por isso que eu costumo dizer que o pregador, ele não prepara a pregação uma semana antes. Ele já preparou durante a vida de oração dele. Entendeu? Se o pregador é um pregador que tem vida de oração, ele já preparou. O que ele vai fazer uma semana antes, vamos dizer assim, é dar o acabamento. É deixar bonitinho para a coisa falar para as pessoas. Exatamente. Porque o Padre Primitivo dizia uma coisa, que numa pregação não é o mais... O que você fala não é o mais importante, e sim a força do Espírito Santo que sai de você e toca os corações. Exatamente isso. Porque uma pessoa sem vida de oração... Como é que você vai pregar sobre a verdade se você não vive essa verdade que você está pregando? Você vai falar de Deus, é igual o Marcelo falou, você tem que tirar um momento na sua agenda, tipo, você tem um compromisso com Deus, né? Exatamente. Senão a gente tem 2 encontros com Deus por dia. Quando a gente levanta, reza um Pai Nosso, e quando a gente vai deitar, reza um Pai Nosso também. Nem faz isso, né? Não, e deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu não sei, cada um tem o seu jeito de rezar, tem a sua espiritualidade, tem a sua liturgia, tá? Mas eu gostaria de dizer uma coisa para todos, para vocês aqui, para mim também, e para quem nos está escutando agora e para quem vai nos escutar. Eu não sei como você reza durante o dia, mas eu queria dizer para você que no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 5 e 6, Jesus fala sobre a oração dizendo, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Meu querido, Jesus não abre mão disso aqui. Esse entrar no teu quarto, que Jesus fala simbolicamente, é, na verdade, entrar dentro de si, recolher-se, desligar-se de tudo que está ao teu derredor, para ter esse momento de intimidade. Por isso que ele diz, fecha a porta. Quando é que você fecha a porta do seu quarto? Quando você quer privacidade. Quando você quer intimidade. Deus exige exatamente isso de nós. Ele não abre mão disso. Você pode todo mês fazer cerco de Jericó. Você todo mês pode fazer novena. Todo mês você pode ir para Trindade. Todo mês você pode viajar para Aparecida. Não importa. Deus não abre mão deste momento que está aqui no Evangelho. Do tu a tu. Do tu a tu. Ali, ó, eu e você, você e eu. Como dizia o Dom Manuel Pestana, quando a gente entra na intimidade com Deus, você e Deus, Deus e você, são maioria absoluta. Dá um tempo para mim, né? Para eu te amar um pouquinho. Exatamente. Entendeu? E essa intimidade, ela independe do nosso estado de espírito. Às vezes a gente pode estar sofrendo momentos de desolação.
Mas a gente tem que ter a coragem firme. Se a gente não tem propósito, logicamente isso não acontece. A gente tem que ter a coragem firme dos santos. Santa Teresa d'Ávila passou anos sem sentir a presença de Deus, e foi exatamente nesses anos que ela se tornou mestra de vida de oração. Santa Teresa de Calcutá. Exatamente. Ela sem sentir vontade de orar, quando chegava o momento dela com Deus, ela pegava a cadeira, sentava na capela e dizia: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E é aí que é a sua melhor oração. Exatamente. Ou quando ela foi fazer a adoração sem vontade de fazer, ela disse: Jesus, eu vou passar essa hora de adoração contando os tijolinhos da capela. Ou quando ela acordava cedo de madrugada para orar e ela queria dormir mais 10 minutinhos, Santa Teresa gritava: fogo! E levantava um pulo da cama para o fogo não a queimar. Percebe? Ou ela dava o conselho: você não consegue rezar 40 minutos? Reze 45. Conselho de Santa Teresa, mestra em vida de oração. Só que quando a gente começa a disciplinar a nossa vida em cima disso, a gente começa a perceber que o melhor momento da nossa vida é esse. É o momento em que você está só com Ele. É o seu momento de deserto. As pessoas... reparem uma coisa. Quando Jesus foi para o deserto, ficar 40 dias no início do seu ministério, em Lucas você pode ler com mais detalhes. Repare que o que Satanás tentou fazer com Jesus naqueles dias foi tirá-lo do deserto. Sim. Perceba. Foi tirar Jesus do deserto. Por quê? Porque Satanás sabe que o deserto é o território de Deus. E no deserto você não está só, você está a sós com Deus. No Antigo Testamento, o que Deus diz? Levá-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. O momento em que Deus fala ao nosso coração é no momento do tu a tu. É nesse deserto, eu e você e eu. E é tão bom a gente tocar nesse assunto agora, porque muitas pessoas que vão ouvir, estão vendo até e ouvindo a gente, talvez esteja passando por esse deserto. Exatamente. E estão se questionando, estão procurando meios, alguns se esforçam até, né? Para, nossa, eu preciso sentir aquela coisa sensível, né? Porque, infelizmente, a gente busca o sensível. Uhum. Eu quero sentir Deus. Eu preciso sentir... Não, se eu estou sentindo Deus é porque eu tô de boa. Mas muitas pessoas que estão passando por esse deserto, ouvindo o Senhor agora, por assim, ainda bem que eu estou no deserto, porque agora que eu posso conversar com Deus. Mas eu acho que é bom a gente dizer que existe a diferença de deserto e de frieza espiritual. Exato, eu acho que vale. Exato. Porque eu sempre penso nisso que o Chile está falando. Para mim, o deserto é lugar de encontro. Então, beleza, Deus tirou o meu sensível, eu não estou sentindo. Mas não quer dizer que o fogo apagou. Uhum. Porque tem muita gente, às vezes a gente vai nos grupos, o povo fala assim: nossa, eu tô num deserto espiritual. Não, você tá com frieza espiritual, você tá com mornidão. Você não tá rezando porque você não quer mesmo. Então, assim, é bom a gente dizer que existe essa diferença de deserto, porque o deserto é onde Deus te leva para que Ele fale. Né? É isso que a gente tá falando, esse tuapum. É você e Deus e você. É diferente de frieza espiritual, porque a frieza é uma decisão sua. Né? A gente tem que entender que Deus ele não vai fazer a nossa parte, né? Tanto é que eu falei de Santa Teresa de Calcutá porque eu lembro disso. Uma vez a irmã chegou pra ela, né? Elas tinham 1 hora de adoração pra fazer, né? E a minha irmã chegou pra ela e falou assim: mas Teresa, madre, tá tão difícil, né? A gente não tá tendo tempo de cuidar dos pobres, dos doentes e fazer adoração. Acho que tá sendo muita... 1 hora de adoração tá sendo muita. E a madre Teresa falou: tá sendo muito 1 hora de adoração? Então façamos o seguinte: a partir de agora, 2 horas de adoração para cada. Porque se a oração não for o combustível que nos leva a fazer todas as outras coisas, a gente está fazendo nada, a gente está fazendo tudo em vão. A oração é o que nos move a fazer tudo. A oração é tudo na vida. Uma vez a irmã Valderez contou para mim um caso de um santo. Eu só não me lembro do nome dele. Ela falou, mas eu não me lembro. Mas eu me lembro da história. Esse santo, ele tinha o dom da palavra. Quando ele pregava, ele arrebatava multidões. Só que no final da vida, ele era um homem de oração. Só que no final da vida,
Jesus mostrou para ele o número de pessoas que ele havia conquistado para Deus pela pregação e o número que ele havia conquistado pela oração. O que ele havia conquistado pela oração era infinitamente mais do que ele havia conquistado pela pregação. E tem um ponto importante que é bom a gente ressaltar também, porque nós estamos falando do poder da oração, da importância da oração na nossa vida, né? Mesmo quando a gente está em desertos espirituais, mas também quando nós fazemos, o modo de fazer a oração também. Exato. Isso me lembra, eu estava até compartilhando com o Marcelo, vendo uns vídeos do Padre Paulo, e me chamou muita atenção aquela passagem do leproso, que ele se esforça para chegar em Jesus. E ao chegar em Jesus, claro, todo mundo ali não queria deixá-lo passar, porque era um leproso, né? E ao conseguir conversar com Jesus, ele fala: se tu queres, Senhor, tens o poder de me deixar curado. A oração dele é tão eficaz, mas tão simples, porque ele faz da oração dele a vontade de Deus na vida dele. Ele não fala: olha, me cura. Ele não obriga a Deus, ele não trata Deus como um servo dele, mas ele se coloca como servo para poder fazer aquela cura nele. E é o que a gente dificilmente encontra essa sinceridade hoje em dia. Porque o que acontece hoje em dia é as pessoas colocarem Deus como o seu empregado, né? Exatamente. Não, eu quero isso. E se você não me der o que eu tô te pedindo, você não vale nada. Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Isso não acontece, exatamente. Então, ó, eu quero que o Senhor me dê aquela casa. Talvez ele nesse tempo, ele pode te dar uma muito melhor. Mas você não faz que a vontade de Deus, a sua oração não é que a vontade de Deus se aplique na sua vida. Mas é que a sua vontade você quer que Deus faça a sua vontade. Só. É tipo um gênio da lâmpada, né? Exatamente. Tem 3 pedidos e você tem que cumprir. E se errar ou se não me der no tempo que eu quero, você não serve pra mim. Eu vou procurar outra coisa. Aí que entra as outras heresias que a gente tá acostumado a ver, os despachos mesmo, né? A gente vai fazer aqui, matar uma galinha preta e colocar num negócio aqui e tal, porque assim vai dar certo. Você não precisa daquele Deus lá. Já que ele não te atendeu, a gente faz de outro jeito. E se a gente reparar na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento também, a gente vai perceber que todas as vitórias do povo de Deus aconteceram quando o povo orava. Todas as vitórias do povo de Deus aconteceram quando o povo orava. O Espírito Santo veio quando os apóstolos estavam em oração. Tudo acontece por meio da oração. Olha, eu falo espanhol e falo português. Você fala português, alguém aqui pode falar até inglês. Deus tem uma língua, Deus tem um idioma. Ele só entende esse idioma. Qualquer outro ele não entende. Que idioma é esse? A oração. Você quer se comunicar com Deus? Ore. Essa é a língua de Deus. Ah, mas eu não sei orar. Não importa. Você pode ser, quem sabe, como São Curadarcy, se não me engano, uma vez perguntaram para ele como que o senhor reza, porque ele passava horas diante do sacrário. Como que o senhor reza? Ele disse: eu olho para ele e ele olha para mim. Pronto. Mais nada. Quando as pessoas se amam, chega num momento em que as palavras se fazem inúteis. O olhar é que importa, porque você está apaixonado. O Padre Primitivo dizia assim: quando você ame a Jesus Cristo, ele vai ter o seu lugar na sua vida. Ele vai ser prioridade, o que você mesmo disse. E eu costumo dizer que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós realmente o experimentamos, quando nós realmente sabemos que ele vale a pena e o colocamos em primeiro lugar na nossa vida, a gente percebe que depois de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, não há lugar para mais ninguém. Aí as pessoas podem se assustar. As pessoas do mundo, que não conhecem a linguagem do Espírito, podem se assustar dizendo: mas e os meus filhos? A minha mãe e o meu pai, como? A sua mãe, o seu pai, seus filhos, sua família são nada mais, nada menos do que o acréscimo de Deus na sua vida por você tê-lo colocado em primeiro lugar. Porque aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, tudo o resto será acrescentado. Exatamente assim. Entendeu? Tudo o resto será acrescentado. Mas o que o mundo está fazendo hoje?
Está procurando o resto e deixando o reino de Deus em segundo plano. Está querendo um acréscimo antes do... Exatamente aquilo que eu preguei na terça-feira. Eu falei da oração, eu falei do milagre que Jesus andava sobre as águas. Jesus só andou sobre as águas depois de ter passado uma noite inteira em oração. Então o milagre só acontece depois da vida de oração. Aí eu falei para o povo que estava lá no grupo de oração, não espere milagre de Deus se você não reza, né? Se você não reza, não espere que a sua vida vá de bem para melhor. Ai, a minha vida nada dá certo, o que está acontecendo? Eu sei o que está acontecendo, até fui meio exagerado e falei assim, se você não reza e a sua vida não está dando certo, não vai no padre encher o saco dele para perguntar o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, você quer que eu te responda? Você não reza, você não ora. Eu tava vendo no Instagram esses dias, um amigo meu colocou nos stories lá, tipo uns 10 passos pra sua vida mudar, né? Ah, você que tá passando por dificuldades, né? Aí tinha lá, levante cedo, bebe água, faz atividade física, toma um sol e não sei o quê, um ritual de coisas. Aí como eu tenho intimidade com ele, eu falei assim, caramba, cara, que legal. Ele, pois é, eu vou começar a fazer. E não reza hora nenhuma. Exatamente. Porque você pode fazer isso tudo, a sua vida vai continuar a desgraça. Porque, assim, vai melhorar sensivelmente. Vai melhorar, né? Você vai ter um pouco mais de autoestima, o seu tempo vai mudar, você vai escovar os dentes, então seus dentes vão ficar mais brancos. Tava lá escovar o dente, mas não precisa falar. Então, mas se você não reza, você vai continuar com os dentes brancos, mas a sua alma vai estar muito suja. Exatamente. E aí entra naquela frase de Santo Afonso que a gente estava falando antes, né? Que ele diz, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Eu acho que vai muito disso que o Chile está falando, né? É saber onde colocar a prioridade. Porque se Deus não está na frente, não está na prioridade, de nada adianta. Porque se eu quero a minha salvação, eu tenho que entender que eu preciso ter essa intimidade. Porque Deus se revela a mim. E só se dá através da oração. Por isso que não adianta eu fazer, nossa, eu quero vencer na vida. Eu começo a fazer isso tudo, passo a passo. E Deus não ocupa o lugar na minha vida, né? E aí Deus mesmo já nos fala isso na Bíblia, de que adianta o homem ganhar o mundo e vir perder a vida. Então, nós que temos essa experiência com Deus, quem está nos escutando aí, se você tem um mínimo de conhecimento com Deus, né? Coloque Deus na prioridade da sua vida, que você vai ver a sua vida transformar. Talvez você vai viver pobre, miserável pro resto da vida, mas vai ter sentido. Eu faço essa oração todas as vezes na virada de ano. Eu falo para Deus, Senhor, que eu perca tudo, menos o Senhor. Porque se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo. Sabe? E eu não sei se é uma oração boa de fazer, porque eu perdi muita coisa já. Graças a Deus. Graças a Deus não perdi a graça. Exatamente. Por exemplo, eu quero falar rapidinho depois sobre a oração como alimento, né? Eu escrevi um pequeno artigo e eu vou ler aqui, porque eu achei que ficou legal. O Salmo do Bom Pastor, uma vez eu estava ouvindo que a tradução original do Salmo do Bom Pastor não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, apesar que o sentido faz sentido, mas o original diz assim, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Logo, se ele não me falta, nada me falta, mas para que ele não me falte, eu preciso ter intimidade, eu preciso conhecê-lo, eu preciso buscá-lo, eu preciso ir atrás. E qual é o primeiro passo na vida de todo ser humano para que isso aconteça? A oração. A oração. Tanto que Jesus falou da oração no momento mais culminante da sua vida. Quando Jesus aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, a santa do coração de Jesus, Jesus revela para ela qual foi o momento mais terrível da sua paixão. Muita gente pensa que foi a flagelação, mas não foi. Foi no Horto das Oliveiras, quando ele sofre a agonia. Ele revela para Santa Margarida que foi o pior momento. Esse momento foi, e é interessante, foi o pior momento e foi o único momento em que ninguém encostou um dedo nele. Mas foi exatamente nesse momento que ele chama a atenção dos seus apóstolos, que em vez de vigiar e orar, dormiram. O que ele disse?
Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto. Quer dizer, o espírito não dorme, mas a carne é fraca. E se nós não nos alimentamos com a oração, a carne vence o espírito, porque eu não alimento a minha alma. E quando a carne inclinada ao pecado investe contra o meu espírito que não está alimentado pela oração, está debilitado, perde. Perde fácil. Porque a nossa oração também é um alimento. Uma vez, em resposta ao Mário, eu escrevi essas palavras, porque eu perguntei no Instagram, ele deixa lá para fazer uma pergunta, né? Uhum. Aí eu perguntei, como é a sua vida de oração? Eu tenho muita curiosidade, eu gosto de saber, porque alguém sempre tem algo a acrescentar. Eu perguntei isso para o Padre Jonas. Quando eu entrevistei o Padre Jonas com o K2, há muitos anos atrás, ele estava começando o Santa Carona, eu perguntei para o Padre Jonas, como é a sua vida de oração? Está lá, Santa Carona, entrevista com o Padre Jonas, né? E eu respondi isso para o Mário. Ele respondeu lá e eu falei assim, nossa, que beleza! A vida de oração é como a nossa refeição diária, de todos os dias. Há dias em que a gente come mais e há dias em que comemos menos. Também há dias que comemos mais rápido e outros mais lento. Demoramos mais e por isso saboreamos melhor. Há dias que nos alimentamos com mais qualidade e em outros nem tanto. Até quando fazemos jejum, nos alimentamos, pois quebramos o jejum comendo no final do dia. No fim das contas, sempre nos alimentamos. A vida de oração é bem semelhante a isso. O que importa é orarmos todos os dias, pouco ou muito, mas todos os dias, com perseverança. Entre orar mal e não orar, a melhor escolha será sempre orar, ainda que oremos mal, independente da circunstância. Como disse o apóstolo, orai sem cessar. Então, oremos, pois como dizia um santo, quem reza se salva, quem não reza se condena. O primeiríssimo passo para alcançarmos a salvação de nossa alma chama-se oração. Caramba! Aí eu printei, eu falei, até que ficou bom. Aí você vai mandar pra gente também, né? Isso aí. Eu mando pra você. Isso aí merece um... Isso aí não, merece um quadro. Artigo. Um quadro de isso aí. O que eu tava pensando, né? Duas coisas. Naquilo que o senhor falou sobre o deserto, que o Satanás tentou tirar Jesus do deserto. Exatamente. E ele tá conseguindo fazer nos tempos atuais. Ele tá tirando o mundo do deserto, né? Ele tá apresentando aquilo que ele apresentou para Jesus e a gente tá indo de tobogã pro inferno, assim, ó, bonitinho e tal. Satanás está fazendo do mundo, do deserto do mundo, onde as pessoas podem se encontrar com Deus, uma verdadeira Dubai. Ele tá fazendo a caravana do capeta, assim, na hora que passa. E uma das coisas que me fez refletir naquilo que o senhor estava falando, os tempos atuais está muito fácil, pelo menos aqui na nossa realidade, da gente ir de encontro a Jesus, né? Da gente fazer a nossa oração. Claro, a gente sabe que a nossa melhor oração é a Santa Missa, e tem missa aqui em Anápolis. Se você tropeçar numa igreja, tem missa todos os dias, a qualquer hora do dia. Eu tava conversando com a minha mãe isso. Eu falei assim, olha, hoje tem um podcast, então não vai dar pra ir na missa às 19 na Santo Antônio. Aí eu ia às 6h45 na São Pedro. Só que aí eu fui a meio-dia na Bom Jesus. Você tem muito tipo de oração, de missa, né? E as igrejas ficam com o Santíssimo Exposto, muitas delas. Você pode ir, mesmo que não esteja. É tão bom você fazer a oração dentro da igreja, naquele silêncio. E há vários tipos de oração, não é, Chileno? Não é só o Santo Terço, não é só
nos encontros onde tem aquele tanto de coisa, aquele tanto de oração, é bom, é uma ferramenta a mais que nos ajuda mais também, é uma gasolina a mais pro negócio. Mas existem tanto de oração, aquilo que o senhor falou, dentro do quarto, uma oração mental, você não precisa abrir a boca para você fazer uma oração. É você fechar os seus olhos e começar a conversar com Deus. É simples. Se eu for ali agora pro quarto, eu consigo fazer uma oração, sem abrir minha boca. Então, assim, o que o senhor passou na sua juventude, escondendo dos seus pais, para fazer as orações, o jovem hoje, os pais estão lá chutando eles lá, não, meu filho, vai rezar um pouco, sai um pouco dessa sua vida confortável, que você está vivendo, que você está buscando. Então, assim, momentos difíceis fazem homens fortes. E a gente tá sofrendo a consequência desses homens fortes. Porque esses homens fortes fizeram tempos... falei momentos, fáceis, né? Esses homens fortes fizeram tempos fáceis. E a gente vai ter agora muitos homens fracos. Porque... Vamos fazer tempos. Entendeu? Então, assim, agora o jovem ele tem muitas ferramentas. Não só um jovem, né? E acorda! Seja inconformado com a gente. Porque, pelo amor de Deus. Deixa eu dar um testemunho para vocês, né? Essa questão de oração, quem convenceu a gente disso foi o Padre Primitivo. Primeiro porque o Padre Primitivo era um homem de oração, sabe? Ele mesmo falava, eu acordo às 4, 4:30, 5 horas, sabe? E vai orar. Eu lembro uma vez que numa pregação, numa homilia de missa, ele dizia assim para nós, eu conheço a Jesus Cristo. Primeiro ponto, você quer conhecer a Jesus Cristo? Tem que ser de joelho dobrado. Tá? Não é nos livros. Os livros ajudam, os livros complementam, né? Os livros auxiliam, mas o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo se faz de joelho dobrado. E ele dizia para nós, eu conheço Jesus Cristo, porque eu o busquei. Como que se busca Jesus? Em oração. Tá? E ele dizia assim, eu tenho tanta intimidade com Jesus que eu já não preciso mais pedir. Ele vê os desejos do meu coração e os realiza. Uma vez eu estava celebrando uma missa e aí ele contou que ele foi num encontro, né? Ele foi pregar um encontro e no primeiro dia do encontro foi a missa. Aí ele disse, colocaram na primeira fila da igreja uma menina de cadeira de rodas. Quando eu entrei para celebrar a missa, olhei para aquela jovem e só pensei, oh Jesus, como seria bom que ela andasse. No outro dia, no sábado à noite, no final do segundo dia, na missa de final de dia, ela entrou andando comigo na procissão de entrada da missa. Ela estava curada. Caramba! Jesus a levantou. O diácono Luizinho, da Diocese de Santos, sabe? Uma vez eu fiz uma live com ele pediu para que eu pregasse na live e tudo. E aí a gente começou a conversar das pessoas importantes da nossa vida, e logicamente a gente contou do Padre Primitivo, e ele contou uma história que eu não conhecia, ele deu um testemunho que eu não sabia. Ele, quando era jovem, começou a caminhada dele, ele foi numa missa em Cubatão, na igreja pequena ainda, né? Lotava, ficava gente do lado de fora, parece que estava ele e o Padre Alírio. Sabe? Era um encontro, alguma coisa assim. Quando o Padre Primitivo pega o microfone, eu acho que foi no final da homilia ou no meio da homilia, e começa a declarar as curas. Deus está curando tal pessoa. Jesus está curando assim, assado. E teve um momento em que ele disse assim, Jesus está curando uma pessoa paralítica agora. É você que está aqui. Deus está curando, levante e ande. E ninguém se mexia. Ele, na cabeça de jovem, ele mesmo explicou, eu na cabeça de jovem, né? Eu fiquei olhando, falei, isso aí é exagero do povo. Ele falou para mim, Carlos, a menos de 1,5 metros, tinha uma mulher, eu não tinha percebido, tinha uma mulher de cadeira de roda toda torta. Toda, como que fala assim quando a pessoa está assim?
atrofiada. E como ninguém se mexia, o Padre Primitivo pega o microfone e vai para frente do altar e declara a cura de novo. Quando na minha frente ele falou assim: Carlos, ninguém me falou. Eu estava lá, eu vi. A mulher começou a desentortar. Quando a mulher pega e levanta da cadeira de roda e sai andando em direção ao padre, eu falei: meu Deus do céu, o povo vibrava, glória a Deus, aleluia. E tal. Ninguém me falou, eu vi. Entendeu? Mas quem era o Padre Primitivo? Resumindo, um homem de oração. E ele batia nessa tecla. Ore, nunca deixe de orar. E o Jean até falou desse tempo, né, que a gente tá vivendo. É momento, não. Esse tempo, né? Mas assim, até mesmo o tempo que a gente tá vivendo de pandemia, né? Foi um tempo assim de separar o joio do trigo para muitos, né? Infelizmente, muitas pessoas que a gente acompanhava, assim, deixou a vida. A gente teve que voltar para dentro de si, para dentro da casa, fica em casa. Só que as pessoas deixaram esfriar tanto, né? A fé, assim. Pô, tem pessoas, gente, que eu conheço mesmo que falou, Marcelo, durante a pandemia inteira eu não rezava mais. Às vezes a gente acostuma tanto com o exterior, né? Às vezes nós participamos de grupo, de oração. Então, às vezes a gente acha que eu vou rezar melhor se eu estiver junto aqui com o Jean, se eu estiver no grupo. A gente se esquece que dessa intimidade pessoal, né? E infelizmente esse tempo foi um tempo que matou muitas vidas de orações, né? Muita vida de oração morreu porque as pessoas não vigiaram. Foram como os apóstolos, né? Nossa, Jesus está passando um tempo difícil e muitos de nós, apóstolos dos últimos tempos, estamos dormindo. Jesus está lá nos convidando a combater com Ele, a rezar com Ele, a sustentar a oração, a salvar as almas com Ele, e a gente está dormindo. E a gente ainda vai procurar desculpas, aquilo que você falou, Xana. A gente vai encontrando desculpa. Nossa, mas a pandemia, não sei o que, tá tão difícil, não tem tempo para isso. E a gente esquece que a gente tem que parar de inventar desculpa e resolver os problemas da vida. Se Jesus conta conosco, não é tempo de dormir, é tempo de acordar, de despertar. Desperta tu que dormes, né? Desperta e vigia e orar. E Jesus está passando momentos difíceis atualmente através do seu corpo, que é a igreja. E os apóstolos continuam dormindo, pelo menos a grande maioria deles. Peçamos a Deus que a gente não durma. Não durma. Porque lembra aquela parábola do joio do trigo? Quando que o inimigo jogou o joio no meio do trigo? Quando todos estavam dormindo. Repara. Está bem na palavra. Quando todos dormiram, o inimigo foi lá e semeou o joio. A parábola das 10 virgens. Todas dormiram. Quem entrou? Aquelas que levavam óleo a mais. Esse óleo a mais, esse óleo de reserva, essa gordurinha a mais, é nada mais, nada menos do que a sua vida de oração. Que nos momentos difíceis, quando você não puder orar naquela consolação, quando você não puder experimentar o repouso do Espírito na sua vida de oração, porque ela se tornou uma batalha, a sua vida de oração se tornou uma batalha, o que vai manter você de pé é exatamente a sua vida de oração, que você teve antes e que pela graça de Deus vai continuar depois. É importante falar esse antes, né? Porque algumas pessoas, igual você falou, na pandemia se afastaram de Deus, da oração, essas coisas, até da própria comunhão, porque antes elas pensavam que tinha uma vida de oração. Muitos vieram falar comigo que não estava conseguindo mais, né, rezar e nem ir na missa, que não sei o que e tal, que estava sentindo falta do renascer, porque no renascer rezava e que não sei o que tinha aqueles momentos de oração. Aí eu falei assim, mas poxa, é só no renascer que você rezava então? Então, quando você ficava a semana toda no seu dia a dia, você ficava sem, porque você só rezava na sexta, no sábado e domingo. E olha lá, só no domingo às vezes. Então, aproveitar esse tempo para poder fazer a sua própria oração. É você, em vez de chamar
o chileno, o Marcelo e todo mundo para rezar comigo, como acontece nos grupos, é você aproveitar. Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Aproveita e reza sozinho. Conversa com Jesus sozinho. Talvez ele vai te falar coisas que com outras pessoas ele não te falaria. Exatamente. Tem um pensamento aqui que eu tenho o hábito de orar. E deixa eu dizer uma coisa. A oração, para ser completa, tem que ser acompanhada da palavra. Pode ser que você não leia a palavra no momento em que você está fazendo a sua oração, mas ela não pode ficar de lado naquele dia. Algum momento do seu dia você tem que pegar a palavra e meditá-la. E hoje não tem desculpa, porque muita gente carrega a Bíblia no celular, né? Sem oração, você fica sem opção. Sem opção. Porque a nossa primeira opção é a oração. Então eu tenho o hábito de, quando eu estou orando e surge algum pensamento, eu vou lá e escrevo, porque senão eu esqueço, né? A idade vai chegando, a gente vai esquecendo das coisas com mais facilidade. Se você perceber a vida dos santos, todos os santos foram pessoas de oração. Nenhum santo foi santo sem querer. Bati no poste e virei santo. Não, ele não bateu no poste e virou santo, ele bateu o joelho no chão. E teve que lutar muito para alcançar a santidade desejada por Deus para ele. Tá? Mesmo que você e eu não sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos agora, enquanto nós estivermos orante, nós não perderemos a esperança de que até o dia da nossa morte nós vamos conseguir ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Entendeu? Aquilo que o senhor leu já era aquilo que o senhor falou que ia ler? Exatamente. Você tem mais algumas coisas para falar? Não, já foi. Esse momento aqui foi muito profundo, que eu ainda tô ruminando, ainda vou ter que ruminar por muito tempo o que a gente tá falando aqui, porque é importante a gente ter esses momentos, porque quem tá nos ouvindo, até mesmo a gente, muitas vezes, a gente enfrenta momentos assim difíceis, que às vezes a oração nos falta, às vezes a gente não tem. É o que o Cristiano falou, às vezes tem dia que a gente não quer rezar. Você se alimentou pouco, talvez, que a gente não deixe de se alimentar. A gente não deixe de rezar, né? Porque é na oração que todas as coisas se tornam possíveis, né? É na oração. Às vezes a gente tem sonhos, mas Deus sonha mais. Deus sonha coisas inimagináveis para aqueles que E tem outro detalhe, só para eu não esquecer. Tem outro detalhe. Não importa o quanto você reze, contanto que seja todo dia. Porque a quantidade da oração, ela virá pela perseverança daquilo que você faz. Você reza 15 minutos todos os dias, o teu tu a tu com Deus, o fecha a porta, o fechar a porta, entrar no quarto e fechar a porta, são 15 minutos? São 15 minutos. Mas são todo dia? Sim, são todo dia. Então pode permanecer o tempo que for necessário da sua vida com 15 minutos. Uma hora o Espírito Santo vai inspirar mais. Uma hora o Espírito Santo vai fazer você sentir que esses 15 minutos já não são suficientes. Você mesmo vai querer mais 15, depois mais 15, depois mais 15, mais 15, mais 15, até o momento em que Deus vai te dar a graça de você viver aquela passagem do apóstolo Paulo. Orai sem cessar. Agora, como vai ser o meu orar sem cessar, o seu orar sem cessar? Não sei. Precisamos orar para aprender. Tem que começar. Ele só vai inspirar se você estiver em oração. Exatamente. Eu já pedi pro chileno para dar uma dica pra galera aí da vida de oração. Quanto tempo ele já falou, então aí. Entendeu? E eu só queria pontuar uma coisa, porque eu falei que as pessoas antes, né, da pandemia procuravam encontros e... É claro, a gente está falando de oração no tu a tu, né? Você se fechar e começar a conversar com Deus. Mas também sem deixar de falar que não é errado você se sentir naquela vontade, através de uma música, aquela que te marcou na sua primeira comunhão, através de uma pregação. Talvez uma pessoa esteja ouvindo, ou vai ouvir isso aqui indo para o trabalho, e louvado seja Deus que ela possa começar a sua oração ali. Né? Graus, né? Não importa que grau você chegou, o que importa é seguir decididamente. Saber dessa maturidade, né? Cada um tem o tempo, né?
Se hoje você não consegue rezar oração mental, você consegue rezar com a música, louvado seja Deus, mas é preciso a gente viver a maturidade, né? Cada um precisa ter essa maturidade espiritual, saber que isso é maturidade. Hoje talvez a gente está sendo alimentado pelo leite, mas vai chegar uma hora que Deus vai querer que a gente se alimente com alimento sólido, né? Então é isso que o Jean está falando, é muito importante para quem está ouvindo. Se hoje você consegue rezar com a música, louvado seja Deus. Mas né, não pare nisso. Exato. Né, se isso te inspira, que seja isso, né? E falando em oração, se o senhor tiver mais alguma coisa a pontuar, algum outro assunto, a gente pode ir aqui até no Chile, se o senhor quiser, a gente vai conversar. Eu tenho só mais uma. Claro, porque aí depois eu vou pedir pro senhor fazer outra coisa, então tá com o senhor. Só mais uma. Oremos. Pronto. Então, já pegando a deixa do oremos, as despedidas ficam para depois. Eu queria, se você me permite, meu irmão, com certeza, pedir pro chileno nos ajudar. Fazer, talvez, igual eu falei, talvez alguém vai ouvir isso, ou esteja ouvindo agora, tá indo para dormir, talvez, que vá dormir com uma boa oração. Ou que esteja voltando de algum lugar, ou esteja em algum lugar, que se sinta inspirado através dessa oração que nós possamos fazer, a começar a rezar hoje. Então isso me lembra um episódio que dizem que aconteceu com São Francisco de Assis, que um irmão de ordem de São Francisco o chamou e o convidou a rezar o Pai Nosso junto com ele. E São Francisco disse, lógico, vamos rezar. Aí o irmão começou, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Quando ele olha para o lado, Francisco estava com os lábios fechados, com os olhos fechados, aparentemente calado e quieto. O irmão para de rezar o Pai Nosso, olha para São Francisco e pergunta, Pai Francisco, o senhor não vai rezar, não? Francisco olha para o irmão e diz assim, eu ainda estou no Pai. Quer dizer, ele começou, Pai, pronto. E foi embora. E ficou ali no Pai. Né? Quer dizer, não há melhor oração do que o Pai Nosso. Né? Se a gente soubesse disso, nas Santas Missas a gente não rezaria semelhante aos jogadores de futebol, né? Uhum. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí. Lógico, o importante é o coração, né? Mas o coração ele consegue refletir o que está dentro, né? Tipo, a boca fala do que o coração está cheio, né? Uhum. Então vamos terminar esse momento, né? Rezando o Pai Nosso, né? Convido a todos aqui e pedindo a Deus pela intercessão de Nossa Senhora, mulher de oração. Eu achei lindo quando Nossa Senhora em Medjugorje fez esta revelação para os videntes. Enquanto eu vivi neste mundo, nem por um segundo eu me desliguei de Deus. Não é à toa que ela é cheia de graça, ela merece. Pedindo então pela intercessão de Nossa Senhora que ela nos ensine a rezar, ao ponto que um dia nós consigamos viver essa palavra do apóstolo, rezar sem cessar. Que a oração seja uma extensão do nosso dia, uma extensão da nossa vida. A tal ponto que todo aquele que olhar para nós, seja de perto ou de longe, se sinta quase obrigado a pensar em Deus pelo simples fato de olhar para nós. Que nós possamos, através da nossa vida de oração, através da nossa conduta, do nosso testemunho, refletir o Deus que vive em nós. Não um Deus estático, mas um Deus atuante, operante. O Deus do impossível. Então, oremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fuja da sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma última observação. Quando rezamos o Pai Nosso, muitos de nós rezamos errados. Porque a oração diz assim: perdoai-nos as nossas ofensas. E não perdoai as nossas ofensas. Não são nossas ofensas que precisam de perdão. Somos nós que precisamos de perdão por causa de nossas ofensas. Então a oração correta é: perdoai-nos as nossas ofensas. Amém? Amém. Amém. Caramba. Glória a Deus. Então é isso aí, gente. Estamos aqui chegando no final de mais um episódio do nosso podcast Inconformados. Agradecer aqui a presença do nosso amigo chileno, que veio aqui nos falar um pouco, partilhar conosco sobre a vida de oração. Agradecer também o Jean que está aí nessa empreitada, inconformado com esse mundo. Nós estamos aqui. Tamo junto, loucura. Inconformados para formar. Gostou dessa? Maria, eu gostei dessa desde o início agora. Então, gente, só agradecer você que ficou até o final aqui, que está nas redes sociais aí vendo a gente. Você que está escutando aí no Spotify, muito obrigado por estar até aqui. Queria dizer que está também o vídeo na íntegra no meu YouTube, Marcelo Braz, Marcelo com 2 L's e Braz com Z. Tem que ficar falando, porque se eu falar mais da Braz, gente que escreve um dia pra trás me colocar Braz com 2 S. Eu virei o Brazóide agora que são novos. Fica legal. Não, fica, excelente. Mas agradecer. É só pra lembrar o pessoal do Instagram. Sim, pode falar. Que esse programa a gente tava fazendo um teste, no Instagram. Só o piloto, não vai ficar salvo. Então, o programa mesmo é semana que vem, certo? Na quarta, que dia que vai dar? Quarta-feira vai dar dia... Eu anotei aqui, ó. Dia 15. Exato. Dia 15, então mentira, sai o segundo episódio do podcast Inconformados. Esse que você tá ouvindo, né? A gente tá falando pra quem tá no Instagram aqui. Tá vendo ao vivo com a gente. Então, Instagram... Vai ter alguns cortes, Marcelo Braz. YouTube, Marcelo Braz. Podcast, Marcelo Braz. Tá no podcast, pesquisa lá no Spotify. Se você tá aqui no Instagram agora. Podcast, pesquisa. Coloca Marcelo Braz no Google, aí aparece tudo. Também é um jeito fácil. Porque a outra coisa no YouTube vai ter semana que vem? Vai estar lá na íntegra. Exatamente, vai estar na íntegra tudo que a gente falou aqui. Uma coisa que a gente tem que falar, né, Jean? Mas vai ter só o áudio, né? Não, o áudio vai estar. O áudio vai estar só no Spotify, no Deezer. Aqui vai ser no YouTube vai estar o vídeo também. Tá bom. Se você quer aí contribuir, com a evangelização, você quer colaborar com a evangelização, patrocinar aqui o podcast Inconformados, como nós já falamos aqui dos nossos patrocinadores no início, né? Você pode aí também entrar em contato com a gente, entra em contato aí com a Agência Filhos ou comigo mesmo, Marcelo Braz, entra aí. Ajuda também nessa evangelização, né? Tinha um papa que eu não me lembro o nome, que ele dizia que aquele que compartilha, ele também evangeliza. Aquele que contribui com a evangelização, ele também é um evangelizador. Então, às vezes, você não vai estar pregando, mas você tem a opção de compartilhar esse podcast para que mais pessoas sejam alcançadas, e também você pode investir, para que esse podcast possa ter cada vez mais uma qualidade melhor, para que alcance mais corações, né, Ian? E engraçado que desse investimento é para as próprias pessoas, né? Porque se a gente for pegar uns tempos para trás, esses filmes católicos são filmes maravilhosos, são exemplos, etc. Me edifica muito, mas são filmes de baixa qualidade.
Então, a gente investe, a gente pede patrocínio, não é pra gente comprar um Porsche e sair na rua aí, não. Ou ouvindo as músicas do Marcelo Braz. Não, mas é pra investir em estrutura, tem uma produção aqui por trás, tem equipamentos caros. Então, é pra gente, pra investir, pra que essa evangelização e essa formação chegue em boa qualidade, né? Seja cada vez mais eficaz, né? Pra Deus sempre o melhor. Então, se você puder, colabore conosco. Seja parte fiel da evangelização do podcast Inconformados, da agência Filhos, né? Então, no mais, agradecer mais uma vez o Chileno, agradecer o Jean, toda a produção que tá aqui, muito obrigado, Deus abençoe. Fiquem com Deus e lembre-se que toda quarta tem episódio novo aqui, 19h30, no Spotify ou onde você conseguir encontrar nada, tamo aí, toda quarta, 19h30. Posso só falar uma última coisa? Pode falar. A próxima convidada, semana que vem, hein? Divino, eu acho que é, Pai Eterno. Será? Ela tá vendo a gente, é a senhora, viu? Então a gente vai conversar. Já não marca nada. Viu, Fábio? Viu, dona Fábio? Já não marca nada, porque o Jean não falou antes. Viu, senhora da minha senhora? Ou não, pera, vamos lá. Então, gente, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Nós finalizamos aqui o nosso podcast, né? Então nós terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até quarta que vem. Tchau! Fui.